galerinha do quarto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e com bastante saúde. Bem, galerinha, chegamos ao final de mais um bimestre letivo e, como é de praxe, ao concluirmos um bimestre, fazemos a revisão antes de vocês realizarem as avaliações. Então, galerinha, no componente curricular de Geografia, hoje faremos a revisão dos conteúdos estudados durante esses 2 meses. Bem, como vimos lá na nossa primeira aula, o Brasil é um dos 5 países mais extensos do mundo, perdendo somente para os países da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos e da China em extensão territorial. Nós vimos também que o Brasil também é um dos países mais populosos do mundo, ou seja, o Brasil também ocupa a 5ª posição como país que possui o maior número de habitantes, onde o Brasil fica atrás somente da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia. Bem, galerinha, aí vocês podem me questionar, onde a gente consegue esses dados acerca do número da população? Bem, esses dados acerca dos números da população, extensão territorial e demais informações demográficas e geográficas encontramos no site do IBGE. Nós vimos também que nosso país possui o nome de República Federativa do Brasil. E nos documentos oficiais de identificação das pessoas, o nome do nosso país sempre aparece. Por exemplo, na nossa certidão de nascimento, aparece logo em cima República Federativa do Brasil. Aparece também no nosso documento de identidade, no nosso título eleitoral. Bom, a palavra república, ela tem origem na expressão latina que significa aquilo que é de todos. Então, podemos dizer que o território brasileiro, ele não possui proprietários. Ele é um patrimônio de toda a população brasileira. E, como vimos, todo país, ele possui um território com uma população que nele habita, além de um governo que o administra, que no caso é o presidente da República, onde ele é a autoridade máxima de um determinado país. O governo federal também é formado por deputados, senadores e outros funcionários que acompanham e auxiliam e também fiscalizam o trabalho do presidente, assessorando o presidente para que o país funcione da melhor maneira possível. Então, o governo federal, ele é formado por 3 poderes, que são o poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário. Vejamos agora cada um desses poderes e o que eles fazem. Bom, o poder executivo, ele dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma decisões sobre a economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, dentre outros. Então, quem é que exerce esse poder do executivo? O presidente da República, os governadores de estado e também os prefeitos. O poder legislativo, ele vota as leis em nome da população e fiscaliza atos do executivo. E quem exerce nacionalmente, senadores e deputados federais, nos estados, os deputados estaduais, no Distrito Federal, os distritais, nos municípios, os vereadores. Bom, temos também o poder judiciário, que é o poder que aplica as leis, decidindo os conflitos entre os cidadãos e também os conflitos entre os cidadãos e os estados. E quem exerce este poder são os magistrados nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. O nosso país, ele possui 27 unidades federativas, onde são 26 estados e um distrito federal. Nós moramos no estado do Piauí, cuja capital é Teresina. Revisaremos agora acerca da regionalização do Brasil. Você sabia que a divisão de um território em regiões recebe o nome de regionalização?
É isso mesmo, galerinha. A atual regionalização oficial do Brasil foi criada e instaurada na década de 1960. Houve um processo para chegar ao longo dos anos até essa formação que nós encontramos hoje, onde o nosso país ele é dividido em 5 regiões. Bem, o nosso país ele é dividido entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A região representa uma parcela do espaço que apresenta determinadas características em comum. Cada região brasileira possui características que a diferenciam das demais regiões, como os tipos de vegetações, tipos de clima, atividades de trabalho, história e cultura. O imenso território brasileiro ele apresenta diferentes características naturais, sociais e econômicas. É por isso que o território brasileiro foi dividido em regiões. O IBGE ele estipulou que o Brasil há 5 regiões oficiais, que são formadas por um grupo de unidades da federação. Nós moramos no município de Picos, que pertence ao estado do Piauí, que pertence à região Nordeste, que pertence ao país Brasil. Falaremos agora acerca das regiões do Brasil. Iniciando pela região Norte. A região Norte ela é a mais extensa de todos, porém é a que apresenta menor população. A região Norte ela é composta pelos estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e também Tocantins. Nessa região está presente boa parte da floresta amazônica. A presença da floresta amazônica em todos os estados que compõem a região norte é marcante. A floresta amazônica também se estende por estados de outras regiões e por territórios de outros países. A região norte ela apresenta uma rica diversidade cultural. Um pouco dessa diversidade pode ser percebida por meio das expressões artísticas, das festas, do folclore, dos festivais e além, é claro, da culinária. E também do jeito como as pessoas vivem em diferentes lugares e região e também do artesanato nortista. A região Nordeste ela é composta de 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, nosso estado que é o Piauí, Rio Grande do Norte e também Sergipe. A região Nordeste, ela apresenta uma grande diversidade de paisagens naturais. Por causa das variações de climas e de vegetação, entre outras características naturais dessa região Nordeste, essa região se divide em 4 sub-regiões, que é a zona da mata, que é o agreste, o sertão e também o meio norte. Na região Nordeste, assim como nas demais regiões do Brasil, há uma rica variedade de manifestações culturais, onde o cordel é uma delas. Vários autores de cordel escrevem textos com rimas e gravuras para retratar aspectos, costumes e detalhes típicos da nossa cultura, da nossa região, e também da natureza, da vida cotidiana nordestina, e dentre outras informações que esses cordelistas apresentam em seus textos. A região Centro-Oeste ela é formada pelo Distrito Federal e pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa é a única região que faz divisa com as 4 demais regiões do país. E nenhuma de suas unidades da federação possui saída para o mar. É nessa região que está localizada a capital do nosso país, Brasília, que também é conhecida como Distrito Federal. Na região Centro-Oeste, há diversas manifestações que simbolizam a cultura e a história de sua população,
Por fazer fronteira com 2 países, Bolívia e também Paraguai, muitos costumes e tradições, sobretudo em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, celebram aspectos das trocas culturais e também do convívio de povos dos 3 países, aos quais fazem fronteiras. Também merece destaque para essa região a quantidade de duplas sertanejas que são naturais desse território. Região Sudeste. A região Sudeste ela é formada pelos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também São Paulo. No Sudeste se localiza os 2 municípios mais populosos do Brasil, que são São Paulo e também o Rio de Janeiro. Nessa região se concentra o maior número de indústrias do país, como vocês podem estar observando neste mapa. A cultura do Sudeste, como as demais regiões do país, está a forte presença de descendentes de povos variados e tem um papel muito importante na composição da sua cultura, onde o Sudeste ele recebeu muitos imigrantes originários principalmente de Portugal, da Itália, do Japão, da Síria e também do Líbano, que chegaram à região em maior número no final do século XIX e início do século XX, e atualmente também recebe imigrantes de países como Haiti, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Coreia do Sul, China e entre outros. É marcante também nessa região a migração do pessoal da região Nordeste para essa região Sudeste, por conta da empregabilidade, das grandes indústrias que concentram nessa região, fornecem muitos empregos e aí atraem pessoas tanto de outras regiões do país, como a região Nordeste, quanto de outros países, pessoas que vêm em busca de uma oportunidade de trabalho nessa região. Região Sul. A região Sul ela é composta pelos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região sul, ela possui maior extensão de fronteira com outros países do que mesmo com os estados brasileiros. Uma característica marcante dos estados do sul é a influência de imigrantes que vêm da Europa, principalmente da Itália, da Alemanha, da Ucrânia e também da Polônia. As marcas dessa influência podem ser observadas na arquitetura e também na comemoração e entre outros aspectos culturais. Bem, em todas as regiões do país, há cidades históricas, ou seja, cidades que conservam importantes construções erguidas há décadas ou até mesmo séculos. As paisagens dessas cidades guardam registros de como as pessoas viviam no passado e mostram memórias de outros tempos. Além disso, essas cidades históricas são importantes pontos turísticos, que recebem visitantes de outras cidades, de outras regiões e até países, o que colabora com o desenvolvimento econômico local. Bem, galerinha, esta foi a nossa revisão. Eu deixo aqui os meus abraços virtuais. Realize as atividades propostas por seu professor, estude bastante e garanta uma nota positiva na sua avaliação. Beijos e até o nosso próximo encontro.